Fala galera Cifroculta, estou aqui com mais uma participação especial hoje, vou entrevistar a Camila Galetti. A gente vai debater disputas de hegemonia acerca das mulheres brasileiras. Ou seja, diferentes correntes que disputam legitimidade na representação política das mulheres e buscam trazer conquistas em nome dessas mulheres. Invariavelmente, isso é uma questão que envolve tanto a questão de diferença de poder das mulheres na sociedade, como das visões de mundo dessas mulheres. Pois bem, a Camila Galetti, ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade de Maringá, e ela é mestra e doutoranda em Sociologia aqui pela UNB. Camila, você fez uma pesquisa no seu mestrado sobre a Marcha das Vadias. A gente sabe que esse é um movimento que foi forte nos primeiros anos dessa década e que vinha tentando ressignificar um pouco do conceito de vadia, porque esse é um termo que serve para estigmatizar as mulheres, seja pelas roupas que elas usam, pela forma de exercer a sua própria liberdade como sujeito político, e também de ser uma crítica à violência que as mulheres sofrem no espaço público e que são geralmente justificadas por uma questão sobre como pode ser a roupa, onde ela estava, qualquer coisa irrelevante que serve para, na verdade, culpabilizar a vítima e não o seu agressor. Mas você também fez um giro na sua pesquisa agora, doutorado, você está pesquisando mais mulheres antifeministas no campo político, no campo conservador. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a sua própria trajetória de pesquisa e de por que você fez esse giro de pesquisar o movimento feminista, onde você deixa claro seu compromisso ético e político pela causa feminista, para agora ter começar a analisar essas mulheres antifeministas. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite. Eu acho que repensar minha trajetória é muito interessante, porque eu tive envolvimento com coletivos feministas durante a graduação. Fui fundadora de um coletivo chamado Maria Lacerda de Moura, que era uma homenagem a uma anarquista educadora mulher, né, Maria Lacerda de Moura. E todo esse processo de militância surgiu, né, essa vontade de adentrar nas pesquisas sobre feminismo, e a Marcha das Vadias, ela surgiu, né, em 2011, não no Brasil, surgiu no Canadá, mas se disseminou muito facilmente por outros países, como Brasil, Argentina, e me intrigou muito o quanto as redes sociais foi um fio condutor para essa insurgência, né? E por ser uma acadêmica, uma militante com um viés anticapitalista e tudo mais, eu achei interessante pesquisar a Marcha das Vadias, porque elas focavam muito nessa discussão entre a dicotomia de privado e espaço público, sobre o direito à cidade, né, que é um conceito cunhado pelo Henri Lefebvre, um conceito marxista, mas que não se detém às questões das mulheres ao se pensar cidade, né, ao se pensar capitalismo e cidade. Então essa foi a minha preocupação durante o mestrado. Foi bem interessante, pude pesquisar a Marcha das Vadias de Campinas. Foi bem bacana entrevistar as meninas, tentar compreender como se dá esse cyberativismo, né, essa militância nas redes, que começam nas redes e depois vão para as ruas, né? E hoje no doutorado eu resolvi estudar o antifeminismo e essas mulheres que algumas se definem como antifeministas, outras não, né? Outras até no discurso apenas não são feministas. Apenas não levantam a bandeira do feminismo e têm discordâncias com várias agendas feministas, né? Esse interesse surgiu porque eu nasci num ambiente cristão, né? Tenho uma certa militância. Eu costumo falar sobre violência doméstica, sobre feminismos em espaços mais progressistas cristãos. Então a minha preocupação no doutorado é pensar o que no feminismo rivaliza com essas mulheres, né? O que é tão rivalizador para elas. E eu penso isso a partir dos discursos das parlamentares de direita, porque também há uma escassez nas ciências sociais sobre essa discussão. Fazendo um apanhado dentre das produções, eu não encontrei nada sobre antifeminismo. Eu já tinha pensado que você era pioneira nesse tipo de pesquisa. Sim, o que eu encontrei nos estudos sobre antifeminismo tem um núcleo na sociologia do Canadá, que estuda antifeminismo, mas pelo viés da masculinidade. Então eles vão pensar antifeminismo e masculinidades. Homens antifeministas. Exatamente. Eles pensam em homens antifeministas. E isso me gerou muita curiosidade. Por que não há uma produção sobre antifeminismo, né? E este momento que a gente está vivenciando é muito propício a isso. As pesquisas sobre a ascensão de uma nova direita, de uma extrema direita, estão em evidência nas ciências sociais e em outros campos. E por que não pensar por que essas mulheres aderem a um discurso antifeminista e militam, né, de certa forma, por isso? Esse é o meu grande problema, só que o fio condutor da minha pesquisa é pensar
quais afetos mobilizam essas mulheres antifeministas. E por toda essa minha inserção no campo religioso, de certa forma, né, no tipo de militância que eu faço, em tentar desmistificar o feminismo para essas mulheres, que eu acho que a esquerda em si não fracassou, mas não levou em conta, né, isso, assim, acho que a gente deveria abrir um certo diálogo, né, então, a gente tem algumas pessoas que fazem isso, né, o Henrique Vieira, em São Paulo, alguns pastores também que se entraram em evidência durante o impeachment, o Antônio Carlos Costa, o Evaldo Ramos, que encabeçaram a frente Evangélicos pela Democracia. Então, assim, eu acho que é um assunto que deve ser estudado e a gente deve também ter uma militância, uma inserção nessa seara aí. Massa. Camila, nesse semestre a gente foi colega de um curso do Vladimir Cusoni sobre as crises múltiplas no Brasil e internacionalmente e também essa ascensão da extrema-direita nessa década. Um dos livros que a gente leu foi esse daqui, que foi lançado recentemente pela Boitempo, que é o Feminismo para os 99%, um manifesto escrito por intelectuais muito importantes, já renomadas, como a Nancy Fraser, a Cinzia Arruzza e a Titi Bhattacharya. Não sei se a pronúncia correta é essa. E o que eu achei muito interessante que elas colocam nesse livro é que existe uma franca disputa na atualidade pela representação das mulheres. Então, ela se contrapõe ao feminismo dos 1%, que é o feminismo liberal, é o feminismo das CEOs, é o feminismo das mulheres bem-sucedidas profissionalmente, que são muito competitivas no mercado de trabalho, e elas vencem o machismo através do seu sucesso mercadológico. Então, eu acho até, inclusive, E as próprias autoras deixam claro, né? Porque esse feminismo dos 1%, ele difama o feminismo, porque ele usa uma pauta de emancipação da mulher para, na verdade, cobrar igualdade de oportunidades para a dominação, para explorar outras mulheres. Elas falam também que essas feministas elas terceirizam o trabalho. Esse é um debate que também não é novidade, eu acho que elas colocam muito bem isso no manifesto, mas é uma coisa que o feminismo debate já tem muitos anos. E outro campo é justamente desse levante conservador e de extrema-direita, de ação das antifeministas, né? Eu não acho certo falar nem feminismo de direita, porque eu acho que é um contrassenso, mas realmente antifeministas que estão muito mais no discurso religioso, buscando redomesticar as mulheres e talvez retirá-las do espaço público, mas de certa forma realmente defender essa subordinação da mulher dentro da família, não questionar papéis de gênero e reclamar de tudo que vai nessa direção como ideologia de gênero. E ela se contrapõe isso com o feminismo que a gente se identifica também, tanto que a gente está falando disso aqui, que é o feminismo marxista, que vai pautar um feminismo dos 99%, mas elas também falam bastante como esse feminismo marxista não pode ser uma coisa vulgar, no sentido de classe é mais importante que tudo e a gente não vai discutir, a gente vai subordinar tudo ao debate de classe meio que clássico, assim, né? Que idealiza um homem fabril, que vai liderar uma greve geral contra o capitalismo, mas sim um feminismo que vai englobar todas as lutas de classe, a pauta antirracista, a pauta anti-imperialista, anticolonialista, ex-socialista. Eu achei isso muito legal. Então, queria passar para você debater, já que eu sei que você tem leituras da Silvia Federici, da Cinzia Arruzza, queria saber o que você acha mais interessante nessas teorias, que eu também acho que ainda também está no seu... primórdios pode ser forte, né? Mas ainda tem muito a se desenvolver do feminismo marxista, mas queria que você falasse o que você acha mais interessante e também como que você lê essa disputa entre essas três vertentes. Bom, eu acho que a primeira questão que eu quero trazer é o que até a própria Cinzia Arruzza, ela trata no livro dela que eu estou aqui, chama Ligações Perigosas, Casamentos e Divórcios entre Marxismo e Feminismo, e ela faz uma ponderação que me representa muito, ela diz assim, né, a questão não é se gênero ou se classe antecede gênero ou vice-versa, a questão é saber como gênero e classe se entrelaçam. E eu gosto muito dessa afirmação dela, porque essa é uma grande questão dentro do marxismo, né? Porque durante muitos séculos, né, teóricos marxistas afirmavam que nessas discussões sobre feminismo, sobre gênero,
há uma predisposição do gênero tentar anteceder as discussões de classe, né? Tentar... Como assim anteceder? Não anteceder, mas de gênero sobressair, não anteceder, né? Como se gênero quisesse sobressair, então muitas teóricas feministas e feministas não se sentiam acolhidas dentro do marxismo, né? Isso é fato, né? Isso tem uma bibliografia que trata disso, a gente poderia ressaltar a Safiotti, que foi uma pioneira, foi orientada do Florestan Fernandes, e ela tenta fazer esse entrelaçamento entre gênero e classe, e ela faz de uma forma muito lúcida, eloquente, eu gosto muito dela, né? Mas eu acho que a grande questão foi essa, sobre pensar enquanto gênero e classe se entrelaçam, e a Cynthia Ruse, a Nancy Fraser e todas essas teóricas que se consideram anticapitalistas, que se debruçam a pensar feminismo por um viés anticapitalista, estão trazendo de volta, né? Então eu acredito que a gente tem que pensar nisso, que uma coisa não quer sobressair a outra, as coisas se entrelaçam. E nesse entrelaçamento entraria a raça também, né? Que daí seria a discussão que o feminismo interseccional faz também, né? Essas autoras no livro Feminismo para os 99%, elas trazem de forma muito sistematizada, porque a intenção mesmo é fazer um manifesto, né? Elas não estão querendo trazer uma discussão muito aprofundada sobre essa temática, sobre os desafios dos feminismos contemporâneos, mas eu acho que a grande questão é que esse feminismo neoliberal, ele visa se inserir dentro do capitalismo, ele não visa um rompimento, né, com o sistema, então ele não visa uma emancipação das mulheres, não, ele vai inserir essas mulheres num sistema que já está consolidado, né, e ele pensa em como inseri-las a isso, e quais são as ferramentas que são utilizadas, né, para isso. A questão do empoderamento, do microcrédito, então assim, as mulheres deixam de serem dependentes, vamos supor, do marido ou de algum familiar, e se tornam dependentes do Estado ou do banco, né? Então assim, eu acho que a grande crítica desse livro é sobre o fato das mulheres não serem de fato emancipadas ou desprendidas de alguém, né? Então sempre estão a serviço de alguém, e nesse fato a serviço do capital, né? Sim, você falou o termo empoderamento, eu acho que tem muito a ver com a questão do neoliberalismo, porque apesar de estar no léxico da esquerda, né, falar muito de empoderamento e representatividade, mas isso parece que foi muito bem cooptado, porque também é uma saída individualista para algumas pessoas, no geral, mulheres brancas de classe média ou de classe alta, para elas exercerem posições de poder à custa de explorarem outras mulheres, porque o cerne, até onde eu sei, da crítica marxista à questão das mulheres é a reprodução social. Sim. Então as mulheres são atribuídas esse papel de gênero, mas não é a todas as mulheres. Então assim, as mais ricas, historicamente, elas tinham que cuidar do lar, mas elas, na verdade, elas administravam um lar com vários funcionários, e o que conseguiu a conquista desse feminismo liberal foi que essas mulheres passaram aí para o mercado de trabalho, mas continuaram explorando mão de obra feminina, não raramente mulheres racializadas, para fazer esse trabalho. Então é um feminismo individualista que não quer analisar a questão das mulheres, a questão é simplesmente que as mulheres mais privilegiadas alcancem um nível mais próximo dos homens mais privilegiados também. Com certeza. Eu acho que quem trata muito bem disso é a Silvia Federici, né, no livro dela, 1.0 da Revolução, quando ela vai falar sobre trabalho afetivo, sobre reprodução social. E essa é uma questão, né, porque para mulheres se inserirem no mercado de trabalho, outras ficam no lar, né. Então, assim, a Cynthia Ruse até aponta nesse livro Ligações Perigosas que 50% da população é da classe trabalhadora, só que a maioria dessas pessoas, desses 50%, são mulheres negras, né, que estão inseridas em trabalhos de cuidado e trabalhos que são considerados, nessa lógica patriarcal neoliberal, trabalhos atribuídos ao gênero feminino. Então essas mulheres, elas estão com cuidado e nesse trabalho afetivo com salários muito baixos, né? Então, para essas mulheres brancas se inserirem no mercado de trabalho, outras ficaram no seu lar. Então, que emancipação é essa? Eu me questiono. Pois é, então assim, a pauta do feminismo seria muito mais falar em creches, sim, do Estado, enfim, formas de livrar as mulheres desse fardo do trabalho de reprodução social, que eu acho que é a Federici mesmo que fala, que não é amor, é trabalho não pago. Sim. Então, à medida que a gente consegue socializar esse trabalho, seja como realmente na estrutura familiar, se você tem uma divisão paritária, mas também com o Estado provendo serviços públicos para que essas mulheres possam se dedicar a outros trabalhos, não ficarem para trás nas disputas com os homens.
E compreender o peso que isso carrega, né? O peso do trabalho afetivo, porque quando a gente fala disso, a Flávia Biroli tem também se debruçado muito sobre essa temática, enfim, tem vários intelectuais militantes que vêm pensando sobre o trabalho afetivo. A gente tem que pensar também o quanto o capital é beneficiado por isso, né? O quanto o capitalismo é beneficiado, mas assim, eu acho que uma grande questão nisso tudo que a gente tem que pensar que essa lógica capitalista de colocar as mulheres como super mulheres ou heroínas, Mulher Maravilha. Que mulher dá conta de tudo, é muito esquizofrênico de certa forma, porque joga um peso, atribui um peso a nós mulheres, né, que é surreal, né, no sentido de que... Por que esquizofrênico? Porque o fato esquizofrênico no sentido de que as mulheres, quando elas não dão conta de tudo, elas surtam também, né? O índice de mulheres que estão adoecidas psicologicamente é altíssimo, né? E o peso... Porque à medida que uma mulher não dá conta desse trabalho super explorador, né, super desgastante, ela se culpa, em vez de culpar o sistema que sobrecarrega ela. É como se ela não estivesse exercendo o papel que ela foi destinada a exercer. Então, se ela não está sendo mulher por completo, se ela não dá conta dos trabalhos domésticos, se ela não dá conta, enfim, de deixar tudo certo para que a sua família, o trabalho é produtivo mesmo, né? A sua família possa seguir com suas dinâmicas cotidianas. Então, isso gera muito adoecimento. O índice de adoecimento entre as mulheres está altíssimo, né? E esquizofrênico no sentido que isso vai gerando patologias também dentro das mulheres, né? E tem alguns estudos, a psicologia tem tratado muito isso. E aí eu até gostaria de abrir um parênteses, eu gosto muito das feministas da psicanálise, né? A Nancy Chodorol, Jessica Benjamin, que são mulheres que têm pensado sobre os laços de amor e afetos, a questão da maternidade, de certa forma compulsória, né? Então, assim, são teóricas feministas que vêm pensando a realidade sobre a chave da maternidade, dos laços amorosos, no sentido de mostrar os estragos, de certa forma, que isso causa na sociedade, né? Então, para finalizar esse ponto, eu quero indicar ao público que veja as entrevistas que a Sabrina Fernandes, do canal Tese 11, fez tanto com a Kim Zaruza como com a Silvia Federici. Então tem entrevista com as duas lá. Para quem não sabe, ela é minha irmã. Vira e mexe no Twitter a gente fala que a gente é irmão e alguém pergunta, mas você está falando metaforicamente. A gente, não, irmã de verdade. Enfim, minha irmã, vejam lá que está bem interessante também. Camila, para a gente caminhar para a parte final aqui da entrevista, eu sei que você está trabalhando com a perspectiva do Vladimir Safatli de afeto e política. E a gente vê muito, eu também estou precisando de direito, eu também vejo muito essa questão da mobilização de afetos negativos, produção de pânicos morais para tentar manipular boa parte da população. Então eu queria saber como que você está vendo, por exemplo, esse antifeminismo pautado em pânicos morais acerca do movimento feminista, os movimentos feministas serem conduzidos por mulheres profanas, que desrespeitam símbolos religiosos, que simplesmente querem tirar a camisa em público e ter um sovaco cabeludo e todos esses espantalhos em cima de uma pauta que acaba que não é visto com tanta legitimidade justamente porque deve estar muito pautando esse teto de vidro para as mulheres mais bem-sucedidas e não está falando da materialidade das mulheres exploradas no Brasil. Então, essas mulheres tendem a ser mais religiosas e estão mais sujeitas a receber um discurso por parte da igreja, do pastor, do padre, que, ao meu ver, tem se apresentado como talvez o principal sujeito político do antifeminismo, que vem trazendo essa articulação contra a pauta LGBT também, todo esse pânico em relação às mudanças das relações sexuais, das relações de gênero, desestabilizando esse paradigma de uma família tradicional, patriarcal, cis, heteronormativa e etc. Então eu queria saber como que você vê essa questão do afeto sendo mobilizado na sua própria pesquisa aí com as mulheres antifeministas. Bom, antes de qualquer coisa, eu acho que cabe ressaltar que essa associação do feminismo com algo esdrúxulo, feio, com todas as atribuições que você mesmo citou, não é novidade. Tem uma teórica brasileira chamada Verônica Ferreira, que ela faz uma análise do quanto isso foi mobilizado, né, pela mídia e por setores da sociedade. Essa associação foi mobilizada para que as mulheres se sentissem um rechaço às organizações feministas, então a gente não pode achar que isso é uma novidade, não há nada de novo nisso. A única novidade que isso carrega, ao meu ver, e que eu tenho visto na pesquisa,
é que essa aderência por esse discurso antifeminista, esse rechaço ao feminismo, tem sido recepcionado por algumas mulheres que têm se inserido na esfera pública, ou seja, a gente pode ver que durante o ano de 2018, muitas mulheres foram eleitas, né, deputadas federais, distritais, estaduais, embasadas nesse discurso antifeminista, pegaram uma carona, de certa forma, à figura do atual presidente, né, Jair Bolsonaro. Então, assim, minha grande questão da minha tese é pensar o que leva essas mulheres a aderirem a essa discussão, quais afetos são mobilizados por essas mulheres. Então, para fazer essa discussão, eu tenho parte das discussões já realizadas pelo Vladimir Safato e a partir do livro dele, Circuito dos Afetos, pensando as relações sociopolíticas como um círculo de afetos mesmo, né? No sentido de que isso é mobilizado pelas pessoas, é mobilizado pelas instituições, e eu gosto muito disso porque ao estudar a direito a gente tem que voltar a 2016. Você faz um estudo sobre o impeachment e tudo mais, né? Em 2016 ficou muito nítido essa ascensão dos afetos, né? Principalmente a partir do impeachment da Dilma Rousseff, né? Ali foram mobilizados afetos como ódio, desamparo, e o Safato trata dessa temática no livro dele, não do impeachment, mas do quanto o desamparo é mobilizado nessas relações políticas. Então, para mim, está sendo uma experiência muito legal e, de certa forma, desafiadora, haja eno, né? Para pensar essas mulheres no patrocínio. Desculpa, pode cortar. Não cortar, não. No sentido de pensar um corpo político a partir da questão de que afetos são mobilizados e, a partir desses afetos, também são consolidados formas novas de fazer política, né? E novos atores e atrizes são inseridos no espaço. E assim, o que me chama a atenção é pensar o que leva essas mulheres a aderirem a essa discussão, né? E para pensar isso, eu tenho visto que, como o feminismo não é algo homogêneo, existem várias correntes feministas, o antifeminismo também não é homogêneo. É muito simplista achar que existe só um tipo de antifeminista. Então, assim, na pesquisa... Não é só o lavismo. Bolsolavismo, não. Não é bolsolavismo. E pensar também, assim, né? Eu sinto até um mal-estar de pensar os tipos ideais do Weber. Então, assim, eu tenho pensado os tipos ideais de antifeministas. Então, tem as antifeministas que pegam essa carona mesmo do discurso do Jair Bolsonaro, tem as antifeministas que surfam na onda da ideologia de gênero, da discriminação contra a discriminação do aborto. Então, assim, tem outras antifeministas que não se colocam como antifeministas e dentro do próprio Congresso elas têm discursos que cunham mulheres, com os discursos maquiados no sentido de que elas pautam as desigualdades de gênero. Então, acompanhando algumas sessões no plenário, eu vi isso, que várias de parlamentares de direita e de centro-direita, em seus discursos proferidos, elas colocam assim, porque nós mulheres não estamos em pé de igualdade e tal. Só que as políticas encabeçadas por essas mulheres não coincidem com os discursos que são feitos, né? Então, isso tem me chamado a atenção. Então se fala em desigualdade, mas não se tem nenhum projeto que minimize a desigualdade. Não tem. E também é muito interessante, tem algumas deputadas que elas se colocam no plenário no sentido de que elas não vão fazer políticas para as mulheres. Então, assim, há um discurso na atualidade sobre o gênero humano, né? Então, assim, a gente não está aqui para fazer política para favorecer ninguém. Então, nós não vamos favorecer mulheres, porque, segundo a lógica dessas mulheres, as mulheres já estão em pé de igualdade, de algumas delas, já estão em pé de igualdade. Aí tem a Ana Paula não. Ana Campanholo. A Ana Campanholo parte desse pressuposto, e toda a produção dela é pautada nisso, né, de que as feministas estão querendo demais, nós já alcançamos vários lugares na sociedade de que estamos em situação de igualdade com os homens. Pode voltar, quer o que mais? Quer o que mais? Não tem mais o que querer, né? O que? 10% dos parlamentares é mulher? Não. Nas últimas eleições, de 10% subiu para 15%. Tá ótimo. Tá, mais. A gente não tem que ter mulher, né? Mas aí, Samuel, você toca num ponto que me chama muita atenção, né? Que o fato não é ter mais mulheres na política, porque que mulheres são essas, né? Então, assim, muita gente comemora o fato das mulheres estarem
sendo inseridas nesse ambiente. Só que a gente tem que ressaltar que muitas são laranjas, que muitas não vão... A questão das cotas se resolve com laranjas, né? Então você tem candidaturas, mas você pode até pegar parte do fundo que iria para essa candidatura e colocar para outro candidato, homem no caso. E é até legal você citar isso, porque na tese eu faço essa discussão, né, que atualmente uma deputada, que eu não vou citar nomes, ela sugeriu para que acabassem as cotas, né, das mulheres, tendo esse discurso mesmo, que a gente não precisa mais disso, que a gente está em pé de igualdade. E o mais interessante é que a frente ampla de parlamentares, a frente feminina de parlamentares, ela está sendo composta por parlamentares de direita e de esquerda. É a única pauta que unifica deputados de diversos campos ideológicos. É uma bancada feminina. É uma bancada feminina que unifica mulheres de direita e esquerda contra o fim dessas cotas. Quem tem de esquerda nisso aí? Pessoal. Sério? Sim. Não, mas é interessante pensar nisso, porque é o único momento em que a ideia é ser uma frente unificação. única, né? Exato. Como são tão poucas, vamos unir Exato. todo mundo e depois a gente vê como que articula, porque cada um vai ter uma visão muito diferente, Sim, né? com certeza, mas a grande questão é para que isso não aconteça de fato, para que não acabe as cotas dos partidos para as mulheres se elegerem, né? Para resistir contra o desmantelamento Sim. do básico. E de fato é necessário, né? Então, assim, apesar de quem está à frente dessa frente ampla ser a Celina Leão, né? Mas há todo um esforço dessas parlamentares e eu acho que elas, ao meu ver, Tem sentido, tem sentido, né? Mas Camila, você está falando de uma coisa aí, falando dessas parlamentares, para mim é uma distorção ideológica. Estão tentando propagar que já existe a igualdade, já se conquistou, portanto não há por que utilizar essa causa para conquistar mais direitos. Mas de afetos, que sentimentos você vê sendo manipulados para trazer, por exemplo, mulheres da classe trabalhadora para defender essa visão de que não vai garantir mais direitos sociais para essas mulheres? Bom, eu acho que a grande questão, o fio condutor dessa discussão é a questão da moralidade e o quanto isso vai gerando uma identidade coletiva de afetos, né? Então, se mulheres se sentem desamparadas pelas políticas que estão colocadas, se mulheres se sentem ameaçadas, se gera um sentimento coletivo de ameaça ao pensar um projeto de família, ao se pensar as questões dos papéis atribuídos às mulheres. Então, assim, a gente tem que pensar que essas mulheres estão inseridas numa realidade em que tudo que é colocado como ameaça vai gerar certos sentimentos. E para nós também, enquanto esquerda, né? Então, a gente não pode partir do pressuposto que esses afetos são mobilizados do lado da direita. Nós também mobilizamos afetos e somos mobilizados por afetos, né? Mas eu vou chutar aqui, né? Eu acho que o que acaba mobilizando moralmente essas mulheres da massa do Brasil é, por exemplo, o pânico em relação ao aborto. Sim. Porque o direito à vida é sagrado, as pessoas acham. E o argumento religioso aí já assimila, já coloca o feminismo como uma questão contra a vida. Por que feministas querem legalizar a morte de bebês? Então, essa é um tipo de concepção que afeta a moral e já cria uma grande aversão às feministas. Outra coisa, questionar as tradições, questionar o núcleo familiar, questionar também a forma que o patriarcado se expressa nas religiões, vai contra o que está estabelecido na vida dessas famílias que ela viu quando ela foi criada e que ela também reproduz na sua própria família. Então, ir contra isso também é uma coisa que deve gerar insegurança, gera medo. Por que estão querendo questionar tanto assim? O que eu acho que uma pauta feminista, que eu acho que é uma pauta da massa, é a questão da violência contra a mulher. Sim. Que unifica. Isso unifica. Mas outras também eu acho que trazem essas mulheres para a direita, no sentido a insegurança em relação à violência no Brasil. Isso leva muitas mães a pensarem elas mesmas podem ser vítimas de diferentes tipos de violência, como a gente mencionou aqui no espaço público, mas também seus filhos podem. Então isso pode ajudar a entender porque muitas mulheres vão votar num cara como o Bolsonaro, porque esse cara promete um aparato de segurança mais efetivo para garantir segurança para sua família. Tá, então assim, eu vou fazer uma fala que talvez não
posso não ser como Não, a gente está... devaneando, né? Então, assim, eu parto do pressuposto que nem todas as mulheres estão preparadas para o feminismo. Isso é interessante. No sentido de que essas mulheres não estão preparadas porque repensar coisas que estão já consolidadas e estabelecidas gera um desgaste e é, de certa forma, um privilégio. Não, você fala de desamparo. Talvez questionar essas coisas aumente o seu desamparo. Claro, com certeza. Porque, assim, eu acho que falta, agora é uma autocrítica enquanto pesquisador, enquanto militante, falta a gente ser mais pedagógico. Porque a gente já parte do pressuposto que essas pessoas não são pares, então não tem diálogo com essas pessoas. As mulheres conservadoras. Exatamente. Então, por que eu vou escutá-las ou eu vou demandar tempo para explicar ou para abrir diálogo? O que aconteceu, que foi potencializado uma polarização, né, nos últimos anos, então as pessoas não estão nem mais preparadas ou dispostas a dialogar. Quando eu vou conversar com mulheres que se consideram antifeministas, se autotitulam antifeministas ou que têm ligação com alguma igreja, eu escuto e depois eu tento desmistificar o que foi colocado, porque a gente tem que entender também que assuntos como descriminalização do aborto, feminismo, questões biológicas não são tratados no ambiente eclesiástico, nas comunidades de fé. Então, o que é posto para essas mulheres dessa realidade são os discursos proferidos pelos seus padres, pelos seus pastores, que para essas mulheres são pessoas, são lideranças que trazem amparo. E que não é nem só na missa ou no culto, mas pela rádio, pela televisão, está sempre consumindo esses discursos. Sim, e também para além disso, né, Samuel, a gente tem que compreender que as igrejas, elas patrocinam o assistencialismo, essas pessoas sempre amparadas. Então, por que elas vão romper com algo que ampara elas? Então, mas a gente tem que compreender também que não há uma homogeneidade nessas discussões. Há disputas, como há disputas na esquerda, há disputas no campo religioso. O que está evidenciado nesse antifeminismo, nessa discussão da moralidade, está mais colocado com igrejas de cunho neopentecostais, né? São igrejas neopentecostais, então a gente não pode colocar tudo no mesmo saco. Mas, por exemplo, já indo para a parte final, eu queria te perguntar se você fosse pautar o feminismo no Brasil, se você fosse a dirigente de um movimento unificado feminista hipotético, você tem todo o poder para lá fazer a pauta do movimento. O que você proporia e, especificamente, como que você lidaria com essa questão das mulheres conservadoras em igrejas cristãs e principalmente nessas evangélicas, porque me parece que elas têm um núcleo duro, neoliberal muito forte. Então, apenas entrar e tentar disputar por dentro, eu acho válido, sou gramsciano, guerra de posição é nós. Sim. Mas quando eu penso em igreja, quando eu penso em polícia, quando eu penso em alguns setores sociais, parece já muito consolidado. O conservadorismo, eu já fico na dúvida sobre qual que é a possível eficácia de disputar por dentro essas instituições. O que você acha? Bom, eu tentaria superar as lacunas que existem entre os movimentos feministas e as discussões de classe, né? Eu acho que então isso é prioridade. Seria prioridade, porque o neoliberalismo, esse feminismo liberal, ele se ampara, né, nessa lacuna entre os movimentos feministas e as discussões de classe, né? E superar isso, de certa forma, enfraqueceria. Total. Então, na verdade, fortaleceria o feminismo e fortaleceria a própria perspectiva anticapitalista. Com certeza. Acho que o caminho... Então, derrotar o feminismo liberal é mais importante para depois a gente lidar com os conservadores. Eu acredito que sim. Pensando agora? Pensando agora? Bota fé. Não sei. Não sei, isso foi difícil. Tudo bem. Mais alguma coisa para a gente finalizar? Não sei. Tanta coisa para discutir. Eu acho que tem um desafio, né, que está posto para nós, né, no sentido de tentar construir um amparo, né, no meio a essa causa, essa consolidação de discursos antifeministas, discursos que não visam questões relacionadas aos direitos humanos. Eu acho que a gente tem que pensar o quanto uma resposta mesmo que venha amparar, né, para
tentar desmantelar tudo que está sendo consolidado e posto no que diz respeito às mulheres, né? Que é o que a gente está discutindo aqui. Nossa, Camila, muito obrigado. Acho que a gente vai se reencontrar aí para fazer mais um bate-papo mais para frente. Espero que o pessoal tenha gostado dessa discussão. Vocês sabem o protocolo, deixar o like, se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações. E é isso, tamo junto, é nóis.